Chegamos aqui na Baía do Sol, estamos aqui com a Keline Borges, que faz parte da equipe da OVNI Pesquisa, né? A gente está fazendo uma pesquisa aqui na região, né? E aqui foi uma área que foi palco de vários avistamentos. Inclusive ela viu algo aqui e vai contar pra gente essa história, né, Keline? Só que antes a gente está vendo aqui, tem uma placa aqui, né? Negócio estranho, parece que é um negócio de carro, né? E tem um monte de coisa escrita. Conta pra gente, o que é isso aqui? Bom, aqui, né, também é uma demonstração de como o fenômeno ele foi marcante na região e ele acabou impregnando na cultura local. Então, nessa plaquinha tem algumas informações importantes, né, a respeito do evento, e ali na segunda linha, né, à esquerda, a gente observa inclusive um relato de que no campo da fazendinha houve, né, foi um local de pouso, né, de um objeto, né, com várias cores e inclusive com seres luminosos nos anos 70, né? Então é relato dos moradores antigos. Então isso também é um registro, né, histórico e escrito, né, já que a maioria dos registros a gente é através da história oral, né? E quando as pessoas morrem, né, acaba o registro se perdendo com elas. Fala até do Holanda, né? O oficial Holanda, após dar detalhes em entrevista do caso, se suicidou, né? Isso, ou foi suicidado, né? Então a gente vê que até mesmo, né, para os moradores é uma incógnita, né? Então eles perguntam inclusive se ele foi suicidado, né? É uma história realmente bastante interessante. Eles colocam também, né, alguma questão, né, que a própria ilha do Marajó no passado teria sido visitada, né, por egípcios, alguma coisa assim, né? Foi visitada pelos egípcios no passado. Segundo os arqueólogos e pesquisadores, o Marajó foi visitado pelos egípcios no passado. Deve ter algum vestígio ali que confirme talvez essa presença egípcia aqui no passado. Isso. Muito curioso, né? Exatamente. Mas vamos dar uma chegadinha ali aonde você viu o fenômeno, aí você conta tudinho, né? Não me esconda nada. Com certeza. Então, Keline, aqui é o local que você avistou esse objeto, né? Exato. Então mostra pra gente qual, mais ou menos em que local que foi aqui. Foi nessa direção aqui, né? Sendo que ali ao fundo a gente já observa a ponta do Machadinho, né? Que já é a região de Colares. Que a maioria dos relatos, né, das pessoas que avistavam as luzes, elas avistavam as luzes vindo dessa direção da Baía do Sol para o Machadinho, né, e seguiam adiante. Então existem muitos relatos realmente, né, de que elas seguiam esse trajeto aqui, né, e o que eu avistei foi mais ou menos nessa direção aqui. Entendi. Vamos dar uma chegadinha agora, ali tem uns banquinhos, quando a gente estava vindo para cá tinha uns banquinhos, a gente dá uma sentada ali e aí você me conta mais detalhes. Keline, então conta pra gente como é que foi essa experiência aqui na Baía do Sol, o que aconteceu? Certo, eu vim aqui, né, na Baía do Sol no dia 26 de janeiro, né, agora de 2023. Já estava em contato, né, com o Paulo nos preparativos, né, para a expedição Colares e vim fazer, né, uma espécie de reconhecimento. Tinha comprado binóculo, né, máquina fotográfica e vim conhecer a Baía do Sol que eu ainda não conhecia. E nós chegamos no horário assim de mais ou menos 17h30, 18 horas, que você sabe que aqui em Belém escurece um pouquinho mais tarde, né? Nosso pôr do sol é lá pelas 18 horas. Então eu avistei uma canoa, né, de pescadores, então estava aquele horário do crepúsculo, né, uma paisagem bem bonita, e eu fotografei a canoa de pescadores, né? E fotografei naquele modo live, né, que fotografa 3 segundos da fotografia, né? Era um iPhone que você estava usando? Isso, um iPhone 13. Então fotografei, na hora eu não observei nada, não percebi nada, né? E logo saindo daqui, já no caminho de volta para Belém, eu fui olhar as fotografias, tudo. E quando eu percebi nessa fotografia, havia uma sombra escura bem acima dos pescadores, da canoinha com 3 pescadores. Numa nuvem, né? Aparecia uma sombra escura dentro de uma nuvem. E quando eu fui verificar no modo live, né, dá para ver que essa sombra aparece, né, num determinado local, ela faz uma trajetória, como se fosse uma trajetória mais ou menos curva, entra novamente na nuvem
né, e desaparece. Né? Então, e a foto, né, leva 3 segundos, né, o live, só que do tempo que ela aparece ao tempo que ela desaparece, salvo engano, são 64 segundos. Né? Então, realmente é muito rápido. E como ela estava... Ou seja, a velocidade daquele objeto, seja o que seja, era bem grande. Exatamente. E também... E o tamanho? Deu para estimar o tamanho? Sim. Aí, como no próprio aparelho tem como colocar uma réguazinha, né? Então, eu medi o tamanho dessa sombra em comparação ao corpo dos pescadores, né? Aparecia mais a silhueta deles, né? E é mais ou menos o mesmo tamanho, dá 2,5 milímetros, né? Então, é como se fosse do tamanho de um homem, né? Seria do tamanho de um homem, mais então ou menos. Então não era muito grande. E o formato dele qual que era? Elíptico, assim, né? Seria mais ou menos isso. Entendi. Isso. Fora esse caso aqui na Baía do Sol, teve alguma outra vez em alguma localidade aqui do Pará que você tenha avistado algum fenômeno luminoso voltado para essa temática OVNI? Sim, da minha casa, né, houve 2 situações no ano passado, né? A primeira delas foi no dia 12 de junho, né, do ano passado, em que eu estava tentando, era uma noite de lua cheia. 2022, então. 2022, 12 de junho de 2022. Isso, foi. Você mora onde? Eu moro em Belém, no bairro do Coqueiro. Tá. Então, eu estava me arrumando para sair, era uma noite de lua cheia, só que novamente, como aqui escurece bem tarde, né? Então, 6 horas ainda estava um pouco claro. E eu fui fotografar a lua, né? Que eu gosto muito de astrofotografia, então o meu objetivo era fotografar a lua. Tirei a fotinho da lua, né? Aí o meu filho falou assim, olha mãe, tem alguma coisa ali se movendo. Então, parecia uma luzinha, né? Mais ou menos ao lado da lua. E eu falei, deve ser satélite, né? Porque também, enquanto pesquisadora, né, eu também tomo muito esse cuidado, né, de não achar que qualquer luzinha no céu é OVNI, né? Então eu falei, não, deve ser satélite. Ele falou, tem certeza? E o movimento dele, qual que Pois era? Como se a luz estivesse aqui, né? A primeira vez que ele aparece é mais ou menos aqui, né? Quando meu filho avistou, ele estava nessa posição e foi no primeiro momento que eu fotografei. Aí ele falou, mãe, mas ele está se mexendo. Aí novamente eu falei, deve ser satélite, mas por via das dúvidas, filma. Aí ele filmou, então ele faz esse movimento aqui, né? E depois vai e desaparece. Então, mas satélite não faz curva. Pois é, então ele desceu daqui assim e foi embora. Então não era satélite, esse você já pode descartar. Exatamente. Aí, como a câmera do iPhone, ela, né, tem uma boa resolução, depois eu fui ampliar, né, essa foto e eu verifiquei que não tinha formato de satélite, né? Então, tinha o formato mais ou menos ovalado, né, na parte superior, né, com uma borda, né, plana embaixo, meio azulado e refletia a luz do sol porque ainda tinha a claridade do dia, né? E parece como tem algo parecido com uma propulsão embaixo, né? Então eu fotografei ele nessa posição, né? E depois outras fotos que eu fiz ele mais ou menos aqui já nessa direção, ainda dá para ver esse formato e no vídeo dá mais para ver a luzinha se movendo, né? Teve essa situação e depois no dia 23 de junho de 2023 também, né? Ou seja, no mesmo mês, né? Não, 23 de junho de... Não, de 2022, né? Isso. Alguns dias depois, né? Alguns dias depois. Isso. Eu estava em casa, né? Aí fui lá atrás fazer alguma coisa e quando eu estava entrando, eu avistei essa luz, né? Muito brilhante, mais ou menos parecido como Vênus, né? Só que eu sabia que Vênus estava do outro lado. Aí, por via das dúvidas, entrei e fui pegar o celular com um aplicativozinho para ver se era satélite, né? Apontei e não vi nenhum satélite ali naquela direção. Aí chamei meu filho também, né, assim, até brinquei com ele, até mesmo cética, incrédula, né, amor, vem ver um OVNI. Chamei o Pedro também, meu marido. Aí nós ficamos, né, ali, o objeto ficava parado, né, e inicialmente tinha apenas uma cor, mas muito brilhante, né, eu comparo, né, realmente com a luz de Vênus, mas não era Vênus também, né, até mesmo...
branco ou mais para Primeiro, ele estava bem branco, né? Então, a bateria do celular começou a acabar. Aí eu falei pro meu filho, segura aí, né, que eu vou buscar o outro celular para eu continuar filmando. Só que assim, também ainda incrédula, né? Só que nesse momento que eu deixei o celular com meu filho, ele abaixou um pouco o celular e saiu de foco. Só que depois a gente consegue colocar novamente no foco e a gente verifica que ele começou a se mover, né? Ele se moveu para o lado e depois que ele se moveu, ele começou a mudar de cor, né? Aí filmei mais um pouquinho e depois eu tirei fotos. Então, ele muda de formato e com várias cores, verde, amarelo, rosa, né? Um tom de rosa. Era assim, multicor, então. Multicor e multiformato, né? Porque depois eu ampliei, aí eu só realcei um pouquinho o brilho da cor para poder entender o formato também, né? E um desses formatos, ele é muito semelhante a uma das naves, né, que foi fotografada na Operação Prato, né, que é uma que é até parecido com um polvozinho, né, tem arredondado em cima com umas bolinhas assim em volta. Né? Então é como se eu pegasse... o Ribamar, né, que tirou essas fotografias? Sim. Então, eu achei bastante semelhante, né, com essas luzes que foram fotografadas no período da Operação Prato também, né, e vários formatos. O que me chamou muita atenção, né, que são vários formatos e ela se moveu, né. Primeiro ela estava parada, né, com uma única cor e a partir do momento que ela começa a se mover, né, ela começa a mudar de cor. Isso. Muito interessante. Voltando aqui para a Baía do Sol, né? A gente estava comentando aqui nos bastidores a respeito de americanos, né? Que estiveram aqui na Baía do Sol. Conta um pouquinho disso para a gente. Certo, nós estivemos agora, né, na expedição Colares, né, lá na ilha, né, de Colares propriamente dita. Então nós ficamos sabendo de alguns relatos esparsos, né, de pessoas que não quiseram dar entrevista, mas que elas relataram que aqui na Baía do Sol tem uma casa aqui onde moraram 2 americanos que supostamente seriam da NASA. Então eles ficaram aqui por algum tempo, né? Se relacionavam um pouco, né, com as pessoas da comunidade e de uma hora para outra desapareceram, né? A casa ficou vazia, desocupada. E quando acredito, né, que o proprietário tenha recuperado a casa, né, eles foram verificar as paredes dessa casa. Ela estava toda rabiscada até o teto com fórmulas matemáticas, com símbolos que lembram os hieróglifos egípcios, né? Então me chamou muita atenção, né? Seria muito interessante, né, que a gente pudesse saber, né, onde é essa casa. A gente pode tentar localizar a casa, né, para mostrar esse símbolo, se é que eles existem ainda, né? Isso. Agora, o que será, assim, na tua visão, que será que os americanos estavam aqui atrás? Será que era dos OVNIs? Será que tinha alguma outra coisa? Bom, a gente sabe, né, que apesar de não haver, né, mais ataques, né, às pessoas motivado por essas luzes, a gente sabe que o avistamento ainda é muito constante. Ele ainda hoje acontece, né? Então, eu acredito, né, que talvez eles estivessem realizando alguma pesquisa, né, ou talvez, de repente, não sei, monitorando, né, a atividade de alguns pesquisadores, porque a gente sabe que isso pode acontecer. Né? Exatamente. Eu também acredito nessa hipótese, né, que eles poderiam estar aí sondando, ou por conta da presença do fenômeno, ou até mesmo algum ufólogo, alguém que está bisbilhotando aqui, né? Até a gente aqui nesse local, pode ser que venha alguém, né, com algum carro, a gente não percebeu isso ainda, mas Sim. Pode ser que venha alguém fazer um trabalho de inteligência, para ver o que esses caras estão pesquisando, o que eles estão obtendo de informação. Então a gente queria agradecer, Keline, pelo seu depoimento. E eu queria falar para o pessoal aí que a Keline, ela está vestida a caráter com a nossa camiseta da Operação Prato, Isso. da lojinha www.lojamisteriosa.com.br. Então, se você quer uma camiseta também descolada, dessa da Operação Prato, caso da Noite Oficial dos OVNIs, ET de Varginha, entra lá na lojinha,
porque tem uns produtos legais aí para você. Então, mais uma vez, muito obrigado, Keline. Eu que agradeço, e vamos Edson. continuar aí na pesquisa, nessa expedição de colares, que é algo histórico. Exatamente, vamos lá.